tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de hoje. Gostaria, antes da gente começar a nossa aula, de apresentar a Gisela, que fará a tradução simultânea para Libras, o que torna a nossa aula mais acessível. Também queria lembrá-los que nossas aulas passam ao vivo, mas também reprisam no nosso canal do YouTube, Educa Recife. Então, vocês podem assistir, reassistir, comentar, curtir, tirar dúvida e lá a gente pode trocar algumas ideias, certo? Hoje nós vamos continuar trabalhando memes. E aí, será que vocês lembram o que é que a gente tem visto de meme? Não tem problema se não lembrarem, porque a gente vai revisar, tá certo? O que são memes? Memes são o quê? Recursos multissemióticos. Por que são multissemióticos? Porque a gente vai ter uma associação entre imagem, vídeos e textos. As situações retratadas, elas costumam ser as do dia a dia, porque o meme normalmente é criado sem a intenção de ser criado. Ele é espontâneo, digamos assim. A ação ou a foto, ou o vídeo que vai dar origem ao meme, geralmente é mais espontâneo, não é nada planejado. São recursos digitais que juntam imagens, expressões, GIFs e tirinhas, a fim de produzir conteúdo em tom cômico sobre temas leves ou sensíveis. Mas aí eu pergunto para vocês, a gente já viu o que é meme, já vimos os recursos de humor, já vimos tudo isso. Mas, para vocês, qual seria a função do meme na pandemia? Será que os memes eles não funcionariam como pílulas de humor? E por que pílulas, Camille? Porque eu estou usando essa metáfora. Por quê? Porque pílulas são pequenininhas, né? Então, memes é um gênero muito pequenininho, muito sintético. É momentâneo, é uma explosãozinha. E aí, será que o meme ele não seria essa pílula de humor, de riso, nesse momento tão complicado, que vai dar aquela aliviada no peso? Eu, particularmente, adoro consumir memes exatamente para dar uma esquecida, né? Para rir um pouco das coisas. E aqui eu trouxe alguns memes autorais, porque, de novo, além de professora, eu também agora eu sou criadora de memes. Me contratem. E aí eu trouxe, assim, eu reproduzi alguns memes desse contexto pandêmico, porque não é um contexto fácil, né? A gente tem vivido momentos de muita pressão, de muito estresse, de muito medo. Por exemplo, aos aniversariantes, como era o aniversário pré-pandemia? Festa, gente, alegria, felicidade. Como é agora? Tristeza, sofrimento, solidão, isolamento social. E aí, qual é o humor aqui? Onde é que está o humor? O humor está justamente nessa situação cotidiana. Porque nós, enquanto sociedade, que estamos vivendo durante uma pandemia, as comemorações elas foram ressignificadas, né? Esse próximo, ó, 15 dias de isolamento social, quase 2 anos de isolamento social. Então, aqui, qual seria esse contexto? Qual seria essa graça? Porque no começo, a gente realmente achou que não ia passar tanto tempo, que a pandemia não ia durar quase 2 anos. E aí, os primeiros 15 dias foram assim, ai, de boa, ficar em casa, fique em casa, use máscara, vou aqui dormir, preparar minha pele, ficar feliz. Mas quase 2 anos depois, ninguém mais tem saúde mental, né, gente? Ninguém aguenta mais. E aí, a graça é justamente essa. E claro, a escolha que eu fiz das imagens serem de gatinhos, um gatinho fofinho, simulando, já é engraçado. Esse gato arisco, bravo, já dá uma ideia subentendida de algo assim, exasperante, né? Vamos aqui, ó. Eu achando que ia sair da pandemia falando 5 idiomas, fazendo pão e no último nível da yoga. Veja, quem não acreditou que ficar em casa seria extremamente produtivo? E que a gente poderia fazer 1 milhão de cursos, aprender 1 milhão de coisas, certo? Mas aí, na verdade, o que é que acontece? Acontece o quê? Acontece que, no fim das contas, a gente termina essa pandemia, ou a gente ainda está nessa pandemia sem aguentar mais EAD e mais burra do que antes. No caso, a moça do meme. E o que é que esse meme aqui, qual é o subtexto dele? Essa necessidade da produtividade excessiva que a gente tem.
Do tipo, não é porque nós estávamos em casa, ou nós estamos em casa, que nós somos obrigados a performarmos uma alta competência em fazer 1 milhão de cursos e 1 milhão de coisas. Tudo bem durante esse período, se você não conseguiu aprender mais, se você não conseguiu avançar nas coisas, porque é uma situação complicada. Mas a graça é que no começo a gente achou que agora que a gente só ia que ficar em casa nos daria essa chance de muito tempo livre. Só que muito tempo livre, em meio a uma pressão pandêmica, a gente não consegue fazer um uso tão útil desse tempo, né? E, gente, tudo bem sair um pouco mais burro da pandemia, viu? Acho que todo mundo vai sair um pouco impactado disso tudo, né? Esse aqui, quando o crush usa máscara e acredita na vacina, e a segunda, quando o crush usa máscara no queixo e é anti-vacina. Eu trouxe esse aqui pra gente lembrar que a gente tem que continuar usando máscara, viu, gente? E álcool. E os crushes também. Porque um crush que se cuida é um crush o quê? Que a gente fica o quê? Interessada, apaixonada, fofo. Se não se cuida, já a gente não quer mais saber. E aí a ideia é essa primeira imagem do cachorrinho afetuoso, amoroso, feliz, e esse outro cachorrinho que parece completamente bravo e desprezando. Então, lembrando sempre o quê? A associação entre as imagens e o texto, e a sequência narrativa disso. Porque, embora a gente tenha somente 2 imagens e 2 legendas, o que é que a gente tem também? Um subtexto. A gente tem uma historinha contada por trás. Esse texto, embora curtinho, ele traz o quê? Os meus valores. Ele demonstra que eu me importo com certas coisas. Todos os textos desses memes, né, que eu mostrei, eles são sintéticos, eles são curtinhos, mas eles são significativos. E o mais importante, conversam com as imagens. E juntos constroem uma narrativa, embora sintética, embora breve. Mas vamos conversar aqui. Nem só de humor vive o meme, gente. A gente também tem o quê? O aspecto crítico do meme. A gente pode usar o meme como uma ferramenta crítica. Mas o que é crítica? Vamos voltar para José Roberto Costa, no Dicionário de Termos Linguísticos. Ó. Crítica é o quê? Um texto de opinião crítico, analítico ou apreciativo, produzido por algum especialista, geralmente colaborador regular do veículo de massa. No caso da manifestação crítica, o objeto de crítica é apreciado nos aspectos que envolvem a criação de uma obra e sua inserção no contexto cultural. Eu trouxe crítica aqui, mas numa pegada de gênero textual, né? Como ele funciona dentro dos gêneros. E os gêneros textuais críticos. No meme, claro, a gente não vai ter um autor, claramente, não vai ter um veículo de massa. O que é que a gente tem no meme? A gente tem um autor que nem sempre consegue ser identificado e a gente tem um meio de circulação muito rápido. Mas a crítica, essa ideia de você avaliar, valorar, dar a sua opinião sobre algo, tipo, e aí a gente vai usar a crítica no meme para fazer o quê? Para fazer uma crítica à sociedade, uma crítica a algum pensamento, uma crítica a alguns costumes. Então, a crítica no meme, claro, ela não vai ser como uma resenha crítica, jamais. Mas ela existe. Vamos ver, ó. Como ver, trouxe aqui um exemplozinho. Professora, vou reprovar só por meio ponto? A professora diz, sorrindo ainda por cima. Não, ainda tem as tarefas não feitas, usar o celular durante as aulas, as provas não feitas. Então, aqui a crítica seria do professor às atitudes do aluno. E é claro que a crítica ela pode ser usada para fazer um meme de qualquer tema, né? Temas sociais, temas ambientais. A gente pode usar um meme para criticar o racismo, o feminicídio, as discriminações, as crises ambientais. Então, a gente pode usar o meme para isso. E eu quero vê-los fazendo memes, viu? Então, ó, o meme também tem o quê? Uma função social, que vai além do rir pelo rir. As críticas contidas do meme precisam ser sintéticas, porque o meme é um gênero sintético. O meme é um gênero rápido, imediato. Os elementos precisam falar por si e de cara.
Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre ressignificação. Vocês sabem o que essa palavra enorme quer dizer? Ó, ressignificar quer dizer atribuir um novo significado a, dar um sentido diferente a alguma coisa, redefinir. Por exemplo, aquele congresso ressignificou minhas convicções, ou seja, eu dei um novo sentido. E o meme faz isso. O meme ele vai buscar palavras e imagens que têm seus contextos próprios, juntá-los e dar um novo sentido. A esse movimento de dar um novo sentido, nós chamamos de ressignificação, que é exatamente o que acontece. Ó. A etimologia, ou seja, a origem da palavra ressignificar, que o verbo ressignificar deriva da junção do prefixo re, com o sentido de repetição, e do verbo significar, de possuir significado. Esse prefixo a gente utiliza constantemente, por exemplo, quando a gente diz ressocializar, socializar novamente. Reescrever, escrever novamente. Porque as partezinhas das palavras, elas contêm significado, mas isso a gente vai ver depois, em outra aula. Ó, um dos procedimentos para que façamos um meme é justamente retirarmos a imagem do seu contexto e ressignificá-la, ou seja, dotá-la de um novo significado. Então, esse movimento de criação do meme, ele trabalha também essa habilidade de ressignificar. E aí a gente precisa ter uma leitura muito boa, porque a gente tem que conseguir expressar as nossas ideias com imagens e textos de maneira que seja eficiente, rápida, ligeira e que converse com o leitor. E a gente precisa ter uma capacidade de leitura boa, certo? Por exemplo, aqui, ó, a gente já viu esse meme na aula passada. Crio uma senha forte e peço ajuda para recuperá-la. Quando eu mudo o texto, eu mantenho a imagem, eu mantenho esse sentido e eu ressignifico. Eu dou um outro peso, embora dentro da mesma temática, ao meme. Então, ó, proíbo meu neto de usar o computador, chamo ele para passar o antivírus. Mas o que a gente precisa também saber é o seguinte, que o superpoder do meme é justamente a síntese. E eu já falei essa palavra hoje, acho que umas 5, 6, 7 vezes. Mas o que é síntese? A síntese é justamente a capacidade, a síntese seria o quê? Uma explicação resumida de alguma coisa, um resumo. Então, quando eu digo que o meme é um gênero sintético, eu quero dizer que ele é um gênero resumidinho. Ele é um gênero... Pronto, vou fazer aqui uma comparação. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma resenha crítica, a gente pensa em um texto de muitas páginas. Quando a gente pensa em um meme, às vezes o texto não é nem fundamental. Às vezes a gente consegue o efeito do meme, do rir ou da crítica somente com a imagem ou somente com um vídeo. Então é por isso que as ideias elas precisam ser muito bem organizadas e muito bem pensadas, porque elas estarão em um gênero que não tem muito espaço. Sejamos honestos, é bem isso. Se você precisa de uma folha inteira para explicar um meme, ele perde o seu dinamismo, ele perde a sua função. E como isso acontece nos gêneros, em especial no meme? Como o meme é um gênero que se pretende eficaz, direto e rápido, e cujo impacto precisa ser instantâneo, por isso, imagem e legenda, ou somente a imagem, precisam trazer em si a ideia resumida do autor do meme. Ó, memes são importantes por quê? Porque constituem uma forma de linguagem articulada com elevado potencial de promover uma comunicação eficiente. O objetivo é sempre atrair atenção e transmitir uma mensagem de forma sintética, ou seja, resumida, mas memorável, ou seja, mais impactante, interessante, de modo que quem lê seu meme reproduza seu meme e passe para frente e faça isso circular. E a linguagem no meme? A gente vai usar uma linguagem mais objetiva, uma linguagem denotativa ou algo mais conotativo? Mais conotativo, né? E aí eu trouxe algumas figuras de linguagem para a gente relembrar. Não se aperreiem. Tá tudo simples, juro. E caso vocês tenham dúvidas, vocês sempre podem reassistir às aulas. Então, ó, metáfora. A metáfora consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual. Normalmente, a gente faz isso até sem perceber. Quando a gente precisa explicar alguma coisa para alguém, sem que a pessoa tenha os mesmos referentes que a gente adapta. Com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado.
Na metáfora ocorre uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido. Então, eu gosto de dizer que a metáfora pode ser uma comparação implícita. Por que comparação? Vamos ver o exemplo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Claro que Fernando Pessoa, quando escreve isso, ele não quer dizer que o seu pensamento é literalmente um rio. Não. Mas ele está aproximando a ideia do pensamento com um rio subterrâneo. Um rio subterrâneo é o quê? Ele é escuro, ele é misterioso, ele é longo, ele é longínquo, ele flui. São várias interpretações possíveis. Quando eu digo minha mãe é uma leoa, eu não quero dizer que eu de fato nasci de uma leoa. Eu quero dizer que minha mãe, tal qual a leoa, tem tais atributos, força, é destemida, e etc. A metonímia consiste em quê? Na transposição de significado. Ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser utilizada com outro sentido. Ou seja, é emprego de um nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento. E como isso acontece? A gente pode usar causa pelo efeito. Por exemplo, vivo do meu trabalho. O trabalho aqui é o produto do trabalho, o alimento, os recursos para que você se sustente. Então, você usa a causa pelo efeito. Eu tenho alimento, eu tenho casa, porque trabalho. Deu para compreender? O efeito pela causa. Aquele poeta bebeu a morte. A morte aqui é veneno. Então, o efeito da morte vai substituir a causa, o veneno. Um instrumento pelo usuário. Os microfones corriam no pátio. Esses microfones significam repórteres. É um jeito diferente de você chamar. E aí você vai chamar um instrumento pelo usuário. Quando você diz, por exemplo... gente, esse exemplo eu acho que está bem claro, né? Catacrese. A catacrese, vocês podem até confundir catacrese com metonímia, porque são figuras de linguagem em que a gente vai ter essa mudança na função dos nomes, né? Mas a catacrese, na verdade, ocorre quando há uma falta de um termo específico. Porque nem todas as palavras, nem todos os objetos têm, de fato, palavras próprias, assim, somente. Por exemplo, pé da mesa. Como a gente vai chamar o pé da mesa? Não tem um nome. E a gente usa o quê? Por falta de um termo específico, a gente toma um empréstimo. A gente sabe que a mesa não tem pé, mas a gente, figurativamente, aceita o pé da mesa. Ou o braço do sofá, dentes de alho. Claro que não são dentes, claro que não é um braço de sofá, mas na falta de um termo próprio, a gente pega emprestado. E a esse movimento a gente chama catacrese. Perífrase, já a perífrase é uma expressão que designa um ser por meio de algumas de suas características ou atributos. Por exemplo, o ouro negro foi o assunto do século. O ouro negro aqui sendo referente a petróleo. Ou o Bruxo da Rua Velha é o maior escritor brasileiro. O Bruxo da Rua Velha seria Machado de Assis. Então, a gente vai fazer essa troca. A sinestesia, por sua vez, é a figura de linguagem que demonstra, que representa essa mistura de sentidos. Então, trata-se de mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos sensoriais. Por exemplo, um doce abraço ele recebeu da irmã. Abraço é uma sugestão tátil e doce é do paladar. Então, essa mistura dos sentidos. Tá, e agora que a gente já sabe tudo sobre meme, ou pelo menos sabemos de mais do que sabíamos antes, o que é importante, gente, veja, é impossível a gente saber tudo sobre algo. Eu não sei tudo de nada. Eu, com certeza, preciso aprender 1 milhão de coisas, e tudo bem. Mas avaliem que até agora vocês aprenderam mais coisas do que vocês teriam aprendido se não tivessem visto as aulas. Então, é importante também a gente ter esse carinho, né? Mas, vou parar de falar e vamos para o nosso tutorial de como é que faz um meme. Vejam, sejam piedosos com a pobre professora aqui, que está se esforçando para fazer tutoriais decentes, certo? Vamos lá. Oi, gente. Então, vou aqui mostrar como é que eu ando fazendo esses memes que a gente tem visto nas aulas, tá? Eu queria deixar claro primeiro que esse é o jeito que eu sei fazer, que eu tenho feito. Então, essa seria uma das maneiras.
mas vocês podem encontrar diversos aplicativos e outros tutoriais de como fazer um meme. Eu vou usar o Canva, porque é um recurso que eu tenho usado nas nossas aulas, né, de apresentação. E como tem um banco de imagens bacana e livres de direitos autorais, e o texto também, né, tem as ferramentas de texto e de edição. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar no que é que o nosso meme quer dizer. E a gente quer rir do quê? Certo? Eu poderia spoiler, ou seja, eu poderia dizer anteriormente sobre o que vai ser o meme, mas eu acho que vocês observarem a construção vai ser mais interessante. Então, eu já tenho a ideia aqui e eu vou começar por onde? Eu preciso de uma imagem e de uma legenda que sejam sintéticos, que tragam, em resumo, a ideia, o humor, a crítica que eu quero trazer. Essa imagem e esse texto, eles têm que conseguir se relacionar, a gente tem que conseguir relacioná-los de maneira que faça sentido e que cause o impacto que a gente quer. Porque lembra, eu falei, o meme é um gênero sintético, é um gênero muito rápido. O impacto é rápido, a leitura é rápida, a graça precisa ser rápida. E por isso, a gente precisa ser eficiente nessas escolhas, tá? Então, primeiro, a gente vai, procurar uma foto, tá? Aqui o spoiler já, eu quero fazer um meme com um cachorro, mas aí eu vou aqui buscar em outras imagens aqui. E aí, nessa barrinha de pesquisa, vocês podem botar o tema, né? Por exemplo, um gato, ou alguém caindo, não sei. Fica ao critério de vocês, né? Então, estou... Gente, então, a gente teve um probleminha técnico com o vídeo, mas não tem problema. Nele, eu só estou explicando como é que a gente pode fazer. Então, eu vou descrever aqui, com a voz mesmo, e a gente vê depois o resultado final, tá certo? Então, primeiro, o que foi que eu fiz? Eu escolhi uma imagem. Ah, tá aí, ó, a imagenzinha do cachorro que eu vou usar. Se o vídeo rolar, ótimo. Se não, vocês não vão ser prejudicados, porque a gente bota depois no aplicativo ou no linkzinho. Eu acho que voltamos, hein? Vamos ver. inusitada. Afinal, é um cachorrinho fazendo um spa, tendo um dia relaxante. Com o quê? Um roupãozinho, um óculos. Mas eu quero mais impacto, né? Então, eu vou procurar aqui, ó, uma fonte. E aí, na verdade, eu prefiro usar uma fonte um pouco maior, talvez, mais grossa. Mais preenchida, sabe? E agora, vamos lá. Vou inserir o texto. E ó, a gente vai colocando os textos, mas a gente também precisa ir ajustando, né, na imagem. Tá? Ó, o que é que eu notei aqui? Que essa legenda, ela precisa de uma outra formatação. Então, eu posso dar uma diminuída, aumentar aqui. Mas
pensar como ajustar isso aqui. Aqui, na verdade, o que eu posso solucionar é mudar a cor da fonte, por exemplo, para que a legenda se sobressaia, né? Então, e agora, qual será a resolução do meme, né? Qual será o resultado? Qual será? O que é que vai acontecer agora? Estamos vendo aqui em tempo real. Acho que talvez... tá bom. Diminui um pouco, talvez. Pronto. Pronto, resolvi aqui. E aí, qual será que vai ser o resultado? Então, essa foi a minha ideia, né, de construir um meme sobre essas expectativas que a gente tem e que, na verdade, no final, a gente acaba quebrando um pouco a cara, né? Porque os nossos comportamentos reais nem sempre correspondem aos nossos comportamentos ideais. E tudo. Eu adiantei um pouco aqui o corte, porque na verdade ali eu só estava falando sobre os objetivos do meme, né? Relembrando a estrutura, que a gente já viu, o meme que fizemos, eu no começo do ano, em 2021 vou juntar dinheiro e investir, e também sempre que o salário sai da conta, partiu fazer umas comprinhas. Vou deixar aqui essa reflexão de Bell Hooks para a gente pensar junto depois. E a aula de hoje foi essa, gente. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham aprovado, gostado. Até a próxima.